dos projetos questiona uma norma estabelecida pela FUNAI e pelo IBAMA para incentivar a atividade produtiva dentro de terras indígenas. A instrução normativa expedida em fevereiro permite parceria entre índios e não índios para a exploração econômica desses territórios. A norma simplifica o licenciamento ambiental para esses projetos específicos e, em alguns casos, prevê até dispensa de licenciamento. Lideranças indígenas e entidades de defesa dessas populações protestam contra a instrução normativa. A Instrução Normativa 01 de 2021, realizada conjuntamente pelo IBAMA e pela FUNAI, viola o nosso direito de estabelecer as nossas próprias prioridades quanto ao nosso desenvolvimento econômico. Ela impõe uma agenda que é do agronegócio, que é das madeireiras, que é das mineradoras sobre as nossas terras, sobre os nossos recursos naturais. O uso de defensivos agrícolas prejudica os mananciais de água das nossas terras, prejudica o equilíbrio ambiental dos nossos territórios. É isso que essa instrução normativa viola. O nosso direito a decidir que tipo de desenvolvimento econômico nós queremos. O projeto de decreto legislativo apresentado no Senado pretende suspender a medida, que, segundo o texto, além de inconstitucional, fere o Estatuto do Índio. As atividades flexibilizadas na instrução normativa incluem pecuária, exploração madeireira e plantio de grãos, como soja, milho, no interior das terras indígenas. O terra indígena não é, comprometendo o povo indígena, a sua saúde e diretamente o meio ambiente. É urgente esse socorro aos povos indígenas. Essa norma afronta as regras constitucionais e legais mais basilares de proteção dos povos indígenas. Toda e qualquer autorização ou modificação na exploração de terras indígenas, ela tem que passar primeiro pelo Congresso Nacional, porque está constitucionalidade. É questão da Constituição. As terras indígenas são dos indígenas. Só pode ser feito se tiver autorizado pela Constituição brasileira. Este é o sentido. Quer seja ambiental, nem mesmo os militares podem entrar que não sejam autorizados pela Constituição. Outro projeto apresentado por um grupo de senadores também quer suspender os efeitos de uma resolução da FUNAI publicada em janeiro, que estabeleceu novos critérios para identificação de povos indígenas. Antes bastava a autodeclaração. A resolução trouxe outras condições, como, por exemplo, comprovar vínculo histórico e tradicional de ocupação ou habitação entre a etnia, e também a identificação do indivíduo por um grupo étnico existente. A FUNAI diz que a mudança é para dar segurança jurídica ao processo e evitar fraudes na obtenção de benefícios sociais. Mas os autores da proposta, assim como o Ministério Público Federal, dizem que a resolução é inconstitucional. Os riscos dessa intervenção, nesse contexto atual de pandemia de Covid-19, torna-se ainda mais gravoso e pode levar a uma eventual subtração de direitos já consolidados e levar o vírus ainda para a nação indígena. Os argumentos citados pela FUNAI quanto à necessidade de proteger a entidade indígena e com isso evitar fraudes na obtenção de benefícios não podem ser usados para subtrair o direito fundamental dos povos indígenas. Infelizmente, o governo brasileiro resolveu, como a gente chama, passar a boiada, agredir o meio ambiente e as terras indígenas. O Senado não vai calar, vai defender o meio ambiente e o território indígena brasileiro.